Bom dia a todos. Às 11 horas e 43 minutos do dia 13 de maio de 2025, havendo o número regimental legal, declara essa sessão da CPI aberta. E hoje nós estamos aqui para tratar, mais uma vez, sobre a questão do que a gente intitulou como máfia do reboque. É uma máfia que é conhecida há muito tempo, foi alvo até de filmes aí, né, pelo pessoal da Globo, enfim, e que atormenta a vida do cidadão. Nós não queríamos estar aqui nesse momento discutindo isso, porque é uma covardia sem tamanho, e nos envergonha saber que, às vezes, tem forças do Estado participando dessa vergonha que é contra o cidadão. Então, como representantes do povo, nós estamos aqui exatamente para combater as ilegalidades, que é a prerrogativa principal do parlamentar, que é fiscalizar. Então, nós tivemos um grande embate há um ano e meio com o Detran, né? Está aqui nosso amigo Alan, que participou muito das audiências conosco aqui, nos ajudou a sanar, e hoje nós não vemos mais a parte, eu preciso ser justo e honesto e dizer que não vemos mais o Detran na rua fazendo o que fazia no passado, né? Portanto, entretanto, melhor dizendo, voltou-se a sacanagem nas ruas. Os pátios estão cheios outra vez, só trocou a empresa que era a PL, que depois criaram um consórcio, essa empresa entrou no consórcio, mas saiu, porque não foi lucrativo para eles, porque o dinheiro não entrava mais direto na conta deles, passava pelo consórcio, e aí o consórcio é que depositava na conta deles. Eles não acharam mais interessante e saíram do consórcio. E agora o consórcio está na mão da Rio Parque, que, para ser muito justo, só trocou a placa. O serviço é o mesmo. Não tem cobertura, os estacionamentos continuam abandonados, cheios de mato, com construções irregulares, como nós encontramos na última vez, né? Porque nós fomos lá há um ano atrás fiscalizar, por exemplo, o pátio de Vargem Grande, onde funciona a DRFA, e havia instalações irregulares, continuam essas instalações, com produtos inflamáveis dentro, levando um grande risco daquilo pegar fogo e causar uma tragédia naquele local. Então, nada mudou. Só trocou a placa de um para o outro. E nós não vamos aceitar mais isso, porque o nosso termômetro são as pessoas. E as pessoas não perturbam vocês, elas perturbam a gente. E não é perturbar no bom sentido. Porque quando a gente abre o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, são centenas de milhares de mensagens. Deputado, pelo amor de Deus, deputado, pelo amor de Deus, voltou tudo de novo, voltou a sacanagem, operação aqui, operação ali. Então, peraí, vamos entender. Nós somos favoráveis às operações de segurança. Nós somos tropa. Aqui, essa bancada é a bancada da tropa. A gente defende a polícia, o combate à vagabundagem. Isso que fique claro. Tem que ter operação, mas operação para combater vagabundo, operação para ver se tem droga no interior do veículo, se tem arma, se é carro roubado. E isso é operação. Mas também não podemos permitir que, com essa prerrogativa, alguns, que sejamos muito justos, alguns, porque em toda a corporação, inclusive na nossa, tem pessoas que erram, que falham, alguns estejam desvirtuando isso para fazer operação de trânsito. Então, o policial militar não tem que olhar pneu, não tem que olhar se o farol está desregulado, isso não é competência dele, tem que ver se tem droga, se tem arma. Então, é dessa maneira que a gente precisa conduzir e consertar as coisas no Rio de Janeiro. Porque o povo, eu sempre falei isso aqui, da última vez, inclusive falei para o Coronel Menezes, que estava aqui, que eles estavam estragando a imagem da Polícia Militar. E, naquele momento, eles eram o Detran e o Detro. Por quê? Porque usavam a polícia, Coronel Luciano, usavam a polícia para dar apoio a essas operações. E as pessoas achavam que a polícia fazia parte daquilo. Então, a nossa preocupação era o quê? Não deixar, permitir manchar a imagem da Polícia Militar, que não tinha nada a ver com aquilo. O cara botava um coletinho do BRT seguro, aí o guarda municipal arrastava o polícia para lá, chegava lá, ele dava legalidade na operação, como foi na Avenida Brasil. O que o guarda municipal da Prefeitura do Rio estava fazendo blitz no meio da Avenida Brasil? Não tinha fundamento, mas ele estava com um policial, com um colete, que estava dando legalidade a ele. Então, isso também acabou, graças a Deus. Então, agora a gente quer aparar essas arestas e consertar aquilo que continua prejudicando a população de uma outra maneira agora. Antes de mais nada, quero saudar aqui nossos amigos, o presidente Leonardo Matias do Detro, Coronel Luciano,
Deixa eu ver quem mais está aqui. O assessor do Detran, é isso? Ah, não. Aqui é o Alan, né? É o Alan, conheço. É o coordenador do departamento estadual aqui. O senhor é? Sebastião Médici, da presidência do Detran. Da presidência também, está acompanhando ele. Meu irmão Valdo Ceasa, meu irmão Rafael Nobre, meu irmão deputado Marcelo Dino, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Felipe Poubel. Quero saudar cada um de vocês. Vou abrir a palavra brevemente para os deputados, enquanto nós já vamos organizar aqui. A CPI vai ser muito dinâmica, não vai ser enfadonha, a gente não vai ficar aqui muito tempo. Nós vamos tratar objetivamente do que está trazendo problema para o cidadão do Rio de Janeiro. Deputado Felipe Poubel. Presidente, eu queria começar perguntando se... Perdão, o Rio Parque... saudar o meu irmão, vereador do Rio de Janeiro, porque a gente já fala deputado, vereador Rogério Amorim. Está profetizando aqui, ó. Presidente, antes de começar a minha explanação, a Rio Parque mandou representante? Não mandaram representante. Então, presidente, pela falta de respeito para com a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, com esse parlamento, eu quero colocar aqui agora, né, em votação, a condução coercitiva na próxima reunião do dono, o senhor Jorge Esteves, da Rio Parque. Isso é uma falta de respeito com o parlamento. Pô. Das empresas terceirizadas que o senhor é? E aí, presidente do Detran, De Jesus Reboque, perdão. Esse aí é o tipo de cidadão que está à frente de uma empresa, né, que é o Rio Parque, como é que trata a política do Rio de Janeiro, né, os representantes do povo do Rio de Janeiro, esse parlamento, que é a Casa de Leis, ele simplesmente falta uma convocação do parlamento. São 70 deputados aqui eleitos pelo povo. Isso aí foi deliberado aqui entre os parlamentares. Isso é uma falta de respeito não só com essa comissão, com a CPI, mas com essa casa, com a população do Rio de Janeiro. Então, presidente, eu coloco aqui, peço que Vossa Excelência coloque em votação agora a condução coercitiva do senhor Jorge Esteves, que é o dono, não quero mais gerente, representante, né? O dono da empresa, a condução coercitiva dele na próxima reunião. Quero parabenizar aqui o senhor Joaquim, né, que teve respeito com essa casa, com a população do Rio de Janeiro. Foi um homem, está aqui, né, em nome da Joesp Car. Obrigado pela sua presença. E vou colocar agora, né, em deliberação a votação não só da condução coercitiva do proprietário qual é o nome da empresa? Rio Parque. Da Rio Parque, como também da De Jesus Reboque, que nós convocamos e também não compareceu. E qual é a outra terceira empresa? Cadê? A terceira empresa é qual? Jomal. Jomal. Cadê? Está onde aqui? Que não está escrito aqui. Está onde? Aqui só tem a Joesp Car e de Jesus. Cadê? O nome já diz tudo. Jomal. Do mal. Mas em contrapartida, Jomal. Tem o de Jesus também, que não tem nada de Jesus. Não faz uma operação? Tá, perfeito. Tá bom. Então nós vamos... Qual é a outra que faz? Qual o nome? N Reis. N Reis. Pois é, mais uma empresa, então, que foi ocultada de nós. Porque quando nós estivemos lá em loco e pedimos a lista de todas as terceirizadas, eles só nos deram essas 3. Quiçá se tem outras que a gente não sabe, né? Deputado, aqui está a lista, são 4 empresas. 4 empresas. Faltou então só essa. As 2. Tá. Faltou a N Reis e a De Jesus. Tá. Não, e essa Jomal aqui também. Mesmo que ela preste só serviço para a DRFA, ela tem que também vir aqui para se explicar. Então, está em deliberação agora a condição coercitiva para a próxima terça-feira. Que dia é a próxima terça-feira? 20, né? Dia 20, às 11 horas, do proprietário do consórcio Rio Parque, da empresa De Jesus Reboque e Transporte, da Jomal Auto Socorro e da NR, né? N Reis Reboque Limitada. Nós vamos decidir ainda se vamos convocar ou convidar o senhor Joaquim, porque ele está aqui hoje, a gente não sabe o que ele vai falar, se vai ser suficiente, né? E, se for necessário, não entrará nesse bolo, porque o senhor foi um homem e está aqui sentado aqui respeitando essa casa. Então, nós vamos lhe tratar diferente pela sua postura, né? Mas está em votação a convocação por condição coercitiva dessas pessoas que foram aqui citadas. Como vota o deputado Marcelo Dino? Primeiro, bom dia a todos a todos. Parabenizar a Vossa Excelência pela condução dessa CPI tão importante, né? Deputado Poubel, Nobre, grande parceiro, Val, saudar a todos.
Com certeza, presidente, o que nós temos visto é uma vergonha. E hoje, quando alguém que deveria representar essas empresas não estão aqui, isso não é um desrespeito somente com o parlamento, mas é um desrespeito com a sociedade. Então, meu voto é favorável. Quero dizer que chegou aqui um atestado médico do Rio Parque. Espero que ele se recupere até a próxima terça-feira. Eu não sei, mas sabe como é que é, né? Quando não quer vir, arruma logo um atestado médico. Não podia mandar nenhum representante. Não tem outro. Só tem um. Não é justificativo. Desculpa. Polícia Militar não pôde estar aqui o Coronel Menezes, está aqui o Coronel Luciano. Assim como foi o Detran, enfim, todos os outros. Isso é conversa Já estão em fiada. operação, né? E ainda estão em operação. Na área do Coronel Luciano. Inclusive, e quero até parabenizar o BOP pelo excelente Presidente, trabalho feito hoje. Não desconfiando desse atestado aqui, mas trata de um consultório odontológico onde um cardiologista que carimba aqui. E aí, vamos ver. É verdade. Tá aqui, Aqui, doutor, temos um médico aqui, doutor, por favor. Vereador médico. Tá aqui, ó. Centro Odontológico Laboratorial. Aí aqui quem carimba é um cardiologista, pô. Olha, tomara que isso. Tomara que eu esteja enganado. Que o senhor tenha sido iluminado por ter visto isso. Falsificação de documento vai ser lindo. Olha o carimbo da empresa, olha o cabeçado da empresa. 10h49? Não, vou ver o CID. Ah, tá. Olha aí. Rapaz, eu já vi picareta, mas picareta burro igual tem nesse estado, eu nunca vi, cara. Do que eles estão fazendo no estado, irmão, isso aí pra mim é de menos. É tão fácil levantar as sacanagens que tem nesse estado que vocês não imaginam. Então, alguns dão trabalho pra gente, mas a maioria é porco. Você levanta o CPF do sócio da empresa laranja, o cara recebeu auxílio emergencial, o cara não sabe, cara, o endereço é na favela. Aí você chega lá, o cara ganhou um contrato de 17 milhões, fala, cara, eles não sabem nem fazer, são tão burros que não sabem nem fazer. Facilita muito o nosso trabalho. Olha só, que lavagem de porco isso aqui. Arritmia cardíaca. Hã? O afastamento devido à hipertensão arterial e arritmia cardíaca. Pelo consultório odontológico. Isso é natural, pô. Do dentista. Ótimo, perfeito. O presidente aqui, ele está dizendo que está pedindo 10 dias. Se nós convocarmos ele para a semana que vem, ele vai estar no atestado ainda. Então convoca para o dia seguinte dos 10 dias, por favor, presidente. Colocar isso em votação também. Aí vai ter que ser na outra semana, porque aí vai dar sexta ou sábado? Se der sexta, vamos fazer sexta. Isso pode ser. Da sexta-feira? Sexta-feira é um dia ruim. Ruim para eles, para a gente não, presidente. Vambora. Excelência, pode pedir a veracidade o atestado de veracidade do... Perfeito. Faremos isso. Vamos pedir. Obrigado, colega. Obrigado a atestar a veracidade do laudo. Até para que o próximo pense 2 vezes. Perfeito. Então, presidente, já votou o Marcelo Dino, pedir para continuar a votação da condução constitutiva. Vamos definir então Mas a data. Vai ser na sexta ou na terça? Eu proponho que seja um dia após os 10 dias do atestado. Então vai ficar reagendado para sexta-feira, dia 23. Né? Para a gente esperar o bonitão se recuperar e ver se o consultório... Vereador Rogério, você consegue tomar a frente em relação à veracidade, às questões? Consigo. Quando nós emitimos atestados médicos, nós podemos pedir a qualquer empresa da Mais Alerj, pode pedir a veracidade do atestado. Eu mando um comunicado a essa clínica, depois eu vou pedir só de onde foi feito o atestado e peço de lá o atestado de veracidade. Pelo menos o colega vai ter que mandar uma declaração dizendo que, de fato, foi ele que deu. E depois a gente manda periciar isso. E qualquer coisa, aí, para posteriori, pode convocar o colega, enfim. É impressionante. Mas vamos lá. Como vota o deputado Rafael Nobre? Favorável. Como vota o deputado Valdo Ceasa? Bom dia a todos. Voto favorável. Deputado Poubel? Favorável, presidente. Também voto favorável. Então, com os votos colhidos, fica por unanimidade convocadas as pessoas citadas aqui com condução coercitiva para o dia 23, sexta-feira, às 11 horas da manhã. Dando prosseguimento, eu quero, antes de mais nada, acho que a primeira pessoa a ser ouvida deve ser nosso amigo Joaquim, até para a gente começar a entender como é que funciona a operação de reboque. Quando era a APL,
numa das sessões que nós tivemos aqui, a proprietária nos confidenciou, depois de 8 horas de sessão, que a PL não tinha nenhum reboque, que ela terceirizava toda a operação. Nós perguntamos isso a ela desde o início e ela entrou aqui com HC de... Não precisa falar, como é que é? Me perdi. Hã? Não, ela entrou com HC para não falar aqui. Não, tudo bem. Ela entrou com HC aqui, não quis falar nada, né, e preservou o direito dela de não falar. E no final ela falou que a PL não tinha nenhum reboque e que toda a operação era terceirizada. E aí a gente foi começar a entender como é que funcionava isso. E chamamos aqui as outras terceirizadas para saber. O que eu quero saber do senhor inicialmente? Quando é que o senhor começou a operar? Com a APL ou com a Rio Parque? Com a Rio Parque. Encosta um pouquinho o microfone, por favor. Com a Rio Parque. Com a Rio Parque. Isso se deu quando? Qual foi o início? Meados de 2024. Meados de 2024. Não vou saber precisar o mês, entendeu? Mas meados de 2024. Tá no contrato aí, se puder ver, eu não... E como é que se deu a forma do senhor ingressar nessa concessionária? Como é que foi? O representante deles foi na minha empresa lá pedir serviço. O senhor já conhecia alguém de lá, não? Não. Eles foram lá... Eu trabalhei na época na Severa para DRFA. Pode aumentar um pouquinho o microfone dele, por favor? Aqui que roda? Não, eu pedi para ele aumentar lá. Ele vai entregar um senhor ali, um melhor. Oi. Então, eu trabalhei para a Severa na parte da DRFA e alguém fez contato com ele lá, me informou da minha empresa e estiveram na minha empresa lá para solicitar os serviços. E qual foi a proposta que eles fizeram ao senhor? Inicialmente era R$230 o carro de passeio, R$90 a moto, o caminhão era R$600 e tinha uma diferençazinha de quilometragem, dependendo de onde era a apreensão. Tá. Mas a princípio só DRFA, só veículo roubado. Tem a folha aí, branco? Tem aqui. Então, inicialmente era 260. Não, 230. 230. Carro de passeio. R$90 a moto. R$90 a moto. E R$600 o caminhão, mais a quilometragem de 5 km carregado, né? Que é só a quilometragem útil. Não conta o deslocamento. R$600 o caminhão, o quê, perdão? Mais R$5 da quilometragem útil, que é a quilometragem que você está carregado, né? Tá. Por exemplo, vou pegar um caminhão de Japeri. Meu deslocamento de Ralengo para Japeri não conta. Conta só de Japeri até Vargem Grande. Entendi. R$5 por excesso de quilômetros. Isso, Tá. isso. De quilômetro excedido. E esse 600 é o quê? Era diário? A saída. A saída. A saída. Tá. É por veículo, não é diária, é por veículo. Tá, por veículo. Tá, beleza. Pegou 10 motos, são R$900. Não, isso é na parte quando era só fazia DRFA. Quando, um pouco antes de começar as operações, uns 2 meses antes, ele me chamou essas duas empresas que estavam aqui, que estavam convocadas também, e reduziu o valor. Reduziu o veículo para R$150 e a moto para R$60. Qual justificativo? Que não estava aguentando bancar a operação. Aí Bom, pediram para a gente ajudar, que depois ele ia melhorar para a gente. Só que até agora está melhorando. Mas vamos ser honestos. Agora que eu quero... O senhor sabe que o senhor está numa CPI, o senhor não Sim, pode sim. mentir, precisa falar a verdade. Quando o senhor fazia só a operação para a DRFA, creio eu que o volume, a demanda era muito menor. Quando o senhor passou para essa segunda etapa, aumentou a demanda? Aumentou muito. Por óbvio. O cara Enquanto chegou para eles e disse assim, irmão, olha só, antigamente você pegava 10, eu te pagava 230. Agora eu vou te pagar 150, mas tu vai pegar 300. Não, mas foi antes, deputado. Foi bem antes de começar as operações que ele fez essa redução. Entendeu? Não, foi mas o coisa senhor de 2 falou pra meses mim- antes. Não, o senhor falou aqui que antes o senhor fazia para a DRFA. Isso, mas então, antes de começar essas operações, os 2 Aham. meses antes, ainda com a DRFA, ele reduziu os valores, entendeu? Tá. Alegando que ele não estava conseguindo bancar a operação. Esse alegando, ele já estava vislumbrando que até o... Só fazer uma pergunta. Quando você trabalhou com a DRFA, na realidade você ia só no local e pegava aquele veículo que estava ali, não é isso? Que E levava para o depósito. Não, a gente junta. Pega, por exemplo, o reboque leva 2 veículos e talvez 4 motos, dependendo do tamanho.
Aí, tipo, vou lá numa delegacia, pego um veículo, vou no policial As na rua, pego delegacias, outro tá, veículo. As delegacias. Entendeu? A gente junta, tipo, 2 veículos e 4 motos, aí sim segue pro pátio. Não vai com um só não, porque o deslocamento Sim. não paga a operação. Enquanto não encher, não vale a Isso. pena sair, tem que Exato, esperar. Isso, E exato. aí os veículos passaram a ser 150 e moto, qual o valor? 60. 60. E o caminhão 509. E tirou a quilometragem. Caminhão 509. E tirou a quilometragem. O seu contrato é só mediante, você só recebe mediante o que você... Mediante o que é a produtividade. Como que você recebe o volume do que você trabalhou, o dinheiro que você De 1 a 30, eu emito para eles a planilha, eles aprovam a planilha, tiram a nota, paga no dia 10. E paga como? Através da planilha, o valor que dá na planilha. Sim, mas eles pagam como? Pix, Depósito, depósito, dinheiro, Depósito bancário. depósito bancário? O senhor emite nota depois que ele... Eu emito. O senhor tem... Eu emito antes, na realidade. Sim, para receber. Eu emito antes. Ok. Em média, quantos veículos o senhor reboca por dia? Sou diz Entre nas carro de operações ou na passeio- DRFA? Não, geral. Entre carro de passeio e motocicleta. Quantos Na caminhões o senhor DRFA, tem? Eu tenho 30. 30. As outras empresas, em média, têm a mesma coisa? Não. Não sei a N Reis, mas o João Marcos tem 4 e aí a Jesus tem 2 ou 3. Tá. Então, O maior lá sou eu. Em média, quantos que o senhor reboca por Na dia? época da DRFA, entre 300 e 500 veículos, juntando carro e moto. Da DRFA. A sua empresa qual é mesmo? Joés Picalto Reboque. E agora? A operação durou do dia 9 até o dia que os senhores foram lá, né? Do dia 9 ao dia 30, não vou falar agora porque eu não fiz o fechamento desse mês, vamos Sim. botar até o dia 30, deu 1.575 motos 1.575. Dia 9 ao dia 30. Só a sua empresa. Só E só veículos? minha empresa. 70, se eu não me engano, Excelência. 1.535 motos. 1.575. E veículos, foi 70 veículos. 70 ou 76, Do dia 9 ao dia 30, 21 dias de trabalho. do dia 9 ao dia 30. Vocês também trabalhavam sábado, domingo? Sim. Só para... Não, eu trabalho para seguradora, eu trabalho para diversas empresas. Né? Não, mas tô falando lá para Pra operação. Sim, 24 horas. 24 horas. 24 horas. Tinha muita operação noturna? Não. Operação noturna, que eu me lembro, foi uma no 19, que foi até dentro do túnel que estava chovendo. Uma no Operação? 6º, uma no 22. Teve mais uma. No 4º, Qual o nome do senhor mesmo? Joaquim. Joaquim, o senhor participou mais ou menos em média de quantas operações quando começaram essas operações de apreensão de veículo? Quantas operações você Olha, participou? eu vou melhor falar os batalhões que eu atendia, né? Acho que é mais fácil. Eu de cabeça não vou... Mas a média é 15 operações por dia. 15 por dia. batalhões. E você tem relato de quantos vagabundos foram presos, armas presas, drogas presas nessas operações? Seus Olha, funcionários te informavam isso? Quantos, na totalidade de 21 dias, 1.575 motos presas, quantos vagabundos foram presos nesses 21 dias? Eu fui como motorista em 2. Uma do 9º e outra do o 9º e o 15º, em Caxias. No dia que eu fui, eu não vi nenhuma apreensão disso. Mas aconteceu apreensões disso. O motorista contando lá na garagem que pegaram moto roubada, pegaram carro roubado. Entendeu? Mas no dia que eu fui, eu não vi nenhuma. Só E foi questão você de tem um documentação relato mesmo. ao longo dessas operações, quantos carros e motos roubadas a sua empresa transportou dessas operações? Não, junto com as operações? É. Não. Muito pouco. Muito pouco. Os carros roubados... No carro que o senhor está falando, eu fui para operação e Foi teve para um carro operação roubado. policial, acharam Não, um carro roubado. o senhor rebocou no máximo. Nesse horizonte todo, 2, 3 carros. De motos também, né? Moto. de moto. De todas as motos que o senhor transportou, o senhor tem ciência do que era moto roubada? Eram 3 motos. 2, 3 motos. Porque quando acontece isso, aí para a operação e vai para a delegacia para fazer a O apreensão. resto era tudo tudo documentação. documentação. É. Nós estamos falando do período Sim, se dá do De dia 9 9 até o dia que os senhores foram lá. até o dia. Tá. Registrar aqui a presença do deputado Rodrigo Amorim, que é o relator dessa comissão. Só fazer aqui uma breve introdução para o senhor não ficar deslocado aqui. A gente começou aqui saudando os amigos aqui e já entramos diretamente aqui com o senhor Joaquim, que é um dos terceirizados, porque
A concessionária não veio, né? E aí o sócio majoritário mandou esse lixo aqui de atestado médico, do qual é uma clínica odontológica, mas quem carimbou foi um cardiologista. E aí nós já reportamos aqui ao vereador da cidade, que é médico também, nós vamos pedir a perícia, né, fazer uma representação legal, porque a sacanagem já começa por aqui, né? E aqui nós estamos interpelando aqui o senhor Joaquim, até para entender como é que funciona a operação de reboque. E aí ele nos reportou aqui que antes dele participar das operações, quando era só DRFA, foram rebocados, mais ou menos, né, por mês, era o que ele rebocava, 230 carros, 90 motos, R$600 de caminhão, mais quilometragem. E aí depois ele reportou que quando começou as operações, apenas em 21 dias, ele saiu desse número aqui para 1.575 motos. E aí o deputado Poubel agora pergunta a ele se dessas motos, quantas ele tem ciência de que são motos roubadas. Porque a intenção, o objetivo da polícia estar ali é para moto roubada. E aí ele, surpreendentemente, nos diz que tem ciência apenas de 3 motos roubadas dessas 1.575. É claro que ele pode estar falhando em algum número, né? A polícia pode dar, mas ele está dizendo aqui que, em sua grande maioria, 90%, são problemas de documento, né? Que deveria ser uma função, atribuição do Detran, enfim, nem o Detran poderia estar nisso, porque é transporte, né? Enfim, então, assim, está claro que precisa ser corrigido alguma coisa. A gente vai passar a palavra para o Coronel Luciano para que ele possa até levar isso, porque, de repente, ele nem tem a ciência disso. A gente sabe que hoje tem a solenidade, hoje teve a operação, enfim, e ele está aqui com muito respeito a essa casa, mas é uma informação que é muito relevante. Saber que, nesse quantitativo todo, só 3 motos foram roubadas, é um sinal. Chegou até o meu conhecimento. Chegou até o conhecimento. É um sinal Porque de alerta o caminhão grave. tem que sair da operação e ir para a delegacia. Então, Quando é roubado, né? Fica- Pois é. Então o senhor E sabe. você era informado de quando a operação parava e o caminhão... Na realidade, isso conversa na garagem já com a conversa, a boca miúda, né? Usando esse termo. Mas eu sempre perguntar o meu setor de operações lá por que o caminhão saiu. Se já tinha encerrado, aí não, foi um veículo roubado, aí tem que ir para a delegacia. E quantos carros foram rebocados? Entre 70 e 76. De apreensão de documentos, o senhor fala, né? Isso. De apreensão de documentos. 70 a 76. 70. Então a operação Do tá dia mais 9 ao focada dia em moto. 30. Está focado em moto. Tá, e do dia 9 ao dia 30, que foi quando a gente esteve lá e fechou o pátio, de veículos, quantos veículos roubados desde 75? Acredito que nenhum. Nenhum. Tudo documento. O documento. Aí é difícil. É bastante difícil. É bastante difícil. Deputado Diego Amorim. Presidente, cumprimentar a todos. Cumprimentar aqui de forma muito especial o Coronel Luciano. Em nome dele, saudar a Polícia Militar, que faz aniversário hoje. Na verdade, enaltecer aqui a figura do Coronel Luciano, além de oficial competente, amigo querido, e veio aqui se expor em nome da Polícia Militar de algo que eu diria que o cerne da questão não envolve nem o primeiro CPA, que é o comando do Coronel Luciano. Na verdade, os grandes relatos e as denúncias que nos chegam constantemente, eles, em sua maioria, dizem respeito à Baixada Fluminense e principalmente à Zona Oeste do Rio de Janeiro, que não é atribuição primária do primeiro CPA. Agora, fica claro para a gente, de tudo que a gente tem feito, em uma breve síntese, que nós já refutamos aqui esse modelo de contrato que estabelece através do Detro. O Detro, obviamente, precisa ter reboques nas suas operações, nas suas fiscalizações. Porém, eu, particularmente, sou contrário, e tenho certeza que os colegas aqui, a esse modelo que não é bom para o Estado, não é bom para as finanças públicas, pelo princípio da economicidade, qualquer outro princípio constitucional que a gente queira usar, que é o sentido de você ter um contrato com o Detro que tem uma demanda reduzida para atender a sua operação finalística, e a partir de convênio que o Detro faz com as demais forças de segurança, com os demais órgãos do Estado, acaba usando esse único contrato de reboque para atender
todas as operações de todos os órgãos, de todas as polícias, da Lei Seca, da Secretaria de Governo, de todos os órgãos. É contraproducente pelo seguinte, porque a operação do DETRO ela tem uma limitação, tem um quantitativo operacional. E definitivamente não é o quantitativo dos demais órgãos. Eu defendo e vou morrer defendendo a tese de que a Polícia Militar tem que ter o seu contrato, a Polícia Civil tem que ter o seu contrato, até porque um contrato dessa natureza, como todo contrato público, ele pressupõe um indivíduo que será o responsável técnico por aquele contrato, o fiscal do contrato perante aquele órgão. E aí qualquer problema que dê na ponta com as terceirizadas, com as quarteirizadas, seja lá onde for, o responsável técnico daquela força é o fiscal do contrato e ele tem competência direta. Porque o que está acontecendo hoje, que fica aqui, nós que já tivemos muitos embates, mas fica aqui o meu reconhecimento ao DETRO, e o senhor prontamente nos atendeu por ligação telefônica naquele dia, tanto a mim, deputado Alain, deputado Poubel. Fizemos uma ligação ali, um call com o secretário de governo André Moura, e a sua vice-presidente, poucos minutos depois, chegou ao local lá conosco. Por sinal, e montou, muito solista, montou uma operação com os servidores do DETRO lá, que devolveram carros, veículos às pessoas, as motocicletas. Ou seja, o DETRO acaba, nesse momento, se expondo, pagando uma conta de algo que está acontecendo errado. E aí eu falo quem são os errados da história, de forma muito clara e objetiva. Primeiro, a Polícia Militar. Não adianta vir com essa narrativa que são operações de segurança, porque a operação que a gente tem fiscalizado na ponta, ou elas sequer têm uma ordem de serviço, ou quando tem uma ordem de serviço, Coronel Luciano, é uma ordem genérica, falando sobre segurança pública. Então, claro, mancha criminal na área e tal. Lógico que o escopo é esse. Só que no fundo, a gente já viu a operação acontecer e nós não presenciamos nenhuma vez um indivíduo ser sequer sarqueado na operação. Ou seja, não sabe nem se tem um mandado contra aquele cara em aberto. O que se faz, como regra, a autoridade policial é pedir o documento do veículo. Aí já começa a encrencar se o cara está com o IPVA devendo, se não está, se está com o IPVA atrasado, se está com o documento em dia. Depois começa a fazer se está com pneu careca, se está com lanterna queimada. E aí começa a fazer da vida do cidadão de bem, na maioria das vezes, trabalhador que precisa daquele veículo, um inferno. Então, longe de nós, a gente não é contra a fiscalização de trânsito, inclusive. É instrumento necessário à segurança do trânsito, o pneu em bom estado, as lanternas funcionando. Tem que ter fiscalização. Agora, tem que ter a fiscalização na forma do CTB. Quando o problema é possível de ser resolvido, o indivíduo recebe uma notificação, vai embora com o veículo para casa, tem 30 dias para resolver o pneu, a seta, a lanterna, o cinto, seja lá o que for. Até documento. E aí... Até documento. 30 dias depois, se ele for pego na mesma situação e não tiver resolvido, aí é o rigor da lei. Só que o que acontece não é isso. E o outro ponto é que essas operações de segurança, e a gente vai morrer defendendo essas operações. Inclusive, nesses 2 anos de fiscalização nossa nas ruas, a gente conseguiu um relato de um motoboy que talvez tenha sido o relato mais importante de todas as nossas fiscalizações, e ele exerce alguma liderança, porque tem alguma representação de associação, um sindicato, alguma coisa deles. E ele falou em alto e bom som dentro do pátio. Os motoboys, os motoristas por aplicativo, são todos favoráveis às operações policiais. Porque esses caras estão sujeitos aos perigos, ao crime, muito mais que nós. Eu ando de carro blindado, com a minha escolta. Esse cara, enquanto a gente está aqui fazendo reunião agora numa sala com ar-condicionado, ele está lá na pista, disputando a pista com um vagabundo. Deputado, se Vossa Excelência me permite, lembrar daquele rapaz que estava lá no pátio. O rapaz tinha acabado de sair da concessionária, comprado uma moto zero, tirou uma foto, mandou para a mãe e para a mulher dele, com 30 minutos na rua, ele foi roubado. Então esse cara está sujeito, ele está exposto, ele está o dia inteiro na rua, rodando. Ele está muito mais exposto que a gente que está aqui sentado agora, ele está lá na rua. Então ele é favorável à segurança, à operação de segurança. E ele deixa claro na explanação dele, Rodrigo, que podem parar ele 100 vezes. Pô. O problema, né, é a tentativa de achar pelo em ovo para rebocar, porque o lucro está em cima da quantitativo de motos apreendidas e carros apreendidos. É uma parte que o senhor não... Isso é o que hoje, né, a grande ferida da máfia do reboque, e a máfia do reboque, eu falo e reafirmo que é uma máfia, porque se lucra com a quantidade, com a maior quantidade de motos apreendidas. Assim, e aí, vou mais além
Desculpa aqui, presidente. Vou mais além por quê? A sacanagem não para só na apreensão, não, gente. A sacanagem continua quando o cidadão trabalhador tem o seu veículo rebocado de forma errônea, porque nós encontramos diversos veículos com 2025 na mão, lá no pátio. Inclusive, a vice-presidente é prova viva disso. As pessoas, ela deve ter reportado isso ao senhor, com 25 na mão, e que criavam motivos, Coronel Luciano. Uma lanterninha com rachadinho, um retrovisor com rachado. Teve moto que foi apreendida porque tinha uma multa. A polícia apreendeu a moto porque tinha uma multa. E aí, começa a esbarrar na burocracia criada pelo Rio Parque, desse sujeito aqui, frouxo, que fugiu da CPI, Jorge Esteves, frouxo, que o homem mata no peito as suas atitudes, é um frouxo, que começa a burocracia de protelar, criar burocracia, para mais tempo as motos permanecerem lá e criar mais dívida para o trabalhador, porque vai gerando diária, pô. Porque no final ele quer o leilão, diária. E aí, na verdade, virou uma organização criminosa. E eu falo aqui, eu quero que a imprensa dê essa notícia, organização criminosa. Porque já fica um cara lá, você só pode pagar no Bradesco. Aí, ali não tem nada, no Vargem Grande, é um fim de mundo, não tem nada ao redor. Aí fica um cara lá com o aplicativo do Bradesco, uns 3, 4, que são ligados à empresa, cobrando R$70 por boleto para pagar. R$70. Se você quiser tirar sua moto ali, o cara te cobra R$70. E a própria empresa diz, fulano ali tem. Por transação. Paga ali. Por transação. Aí a Xerox, que custa 50 centavos aqui fora, lá cobraram quase R$4. R$3,50. Pelo amor de Deus, pô. Na calçada, ainda por cima. Só que nós estamos falando de roubar o trabalhador, pô. Aquele que você mesmo citou aí, Rodrigo, que está na rua disputando pista para fazer uma entrega, para levar o leite da sua família. E aí, quando a gente adentra o pátio, tem mais de 100 pessoas querendo retirar os seus veículos com documento já 25 pago, irmão. Nós não estamos falando de... Eu não estou falando aqui de documentos atrasados, motos depenadas, não. Estou falando de pessoas que foram presas de forma errônea. Um minuto. Ontem também teve uma reportagem de motos que foi recuperado, que foi leiloada sem o dono saber que foi recuperado. Esse é o grande, essa grande cereja do bolo. Por isso a presença do secretário da Polícia Civil, pena não, graças a Deus está tendo a sua grande operação no Estado, é de suma importância. O que está acontecendo, Coronel Luciano? As pessoas têm seu veículo roubado, moto principalmente roubado, prestam queixa, tal, a moto é recuperada, vai para o pátio do Rio Parque, não comunicam o dono da recuperação da moto, a DRFA nem fica sabendo que a moto foi recuperada e a moto vai leilão também sem comunicar o seu proprietário. Isso não sou eu que estou falando, não. Eu vi, presenciamos, a comissão presenciou e foi matéria do grande veículo de comunicação ontem, mostrando isso. 2 pessoas tiveram as motos roubadas e foram leiloadas sem ser comunicadas. Ou seja, presidente do Detran, você tem que romper hoje o contrato com o Rio Parque. Não tem mais o que protelar. A mesma prática da APL, na verdade, elas são co-irmãs. E aí eu tenho outra denúncia. Vou fazer aqui essa denúncia aqui, a qual nós ouvimos. A maioria dos carros arrematados por leilão é do seu Assi Leiloeiro, que é o dono da APL, pô. É só puxar o leilão da Rio Parque. A maioria dos veículos, das motos, são arrematadas pelo Assi Leiloeiro. Ou seja, a sacanagem continua no estado do Rio de Janeiro, pô. Só trocou de placa. A sacanagem continua, pô. E aí quem paga? O cidadão, pô. O Estado metendo no rabo do cidadão o tempo todo, o trabalhador, que sofre o dia a dia para levar o seu sustento para dentro de casa, pô. Mas aí hoje, Coronel Luciano, infelizmente os trabalhadores estão com medo da polícia. Porque essa quadrilha usa essa tão importante farda, essa tão honrosa instituição a qual eu defendo com unhas e dentes aqui dentro, para dar legalidade a essas operações, falsas operações. Porque essas operações não prendem ninguém, pô. Não prende, não sarqueia, como disse o deputado Rodrigo Amorim. Não prende droga, não prende arma. Nós somos totalmente favoráveis, sim, às operações de segurança. Chega de usar a PM como ponta e levar a fama de que a PM que está prendendo a moto não é a PM, que está prendendo a moto é o sistema, porra, que usa os policiais para dar legalidade, cara. É isso que está acontecendo, Coronel. E a gente quer, sim, a gente quer uma polícia combatendo o vagabundo. Quem tem que temer a polícia são os marginais, os vagabundos. Não a sociedade que trabalha, os trabalhadores. Hoje a pessoa vê uma operação, vê uma blitz, fica com medo de passar, pô. Nós presenciamos várias operações ilegais e agora está acontecendo novamente. Nós chegamos no pátio lá, pelo amor de Deus, presidente. Aquilo não é um pátio, aquilo é um cemitério de veículos. Porque vai passando o tempo, as pessoas não têm condição de tirar, e o veículo só vai deteriorando. Está ali intempéries ali, pô, jogado ao tempo. Sem contar que nós encontramos desmanche, cara. Desmanche, o veículo não chega lá sem roda, não chega sem bateria, deputado Rafael Nobre.
E chega lá, tem os veículos sem bateria, sem peças. Tem um exemplo daquela menina da moto, né, que foi lá, pagou tudinho, 5 dias depois que a moto foi apreendida. Quando ela foi retirar a moto, cadê a bateria? Não tinha bateria. Tinha Nessa, bateria. nessa operação que se monta em frente ao pátio, deputado Rafael Nobre, ali é um lugar ermo, não tem nada. De fato, cantão da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aí em frente tem uma senhora que tem que pagar propina para os corruptos da Prefeitura do Rio de Janeiro, porque vão lá encher o saco dela e ela está vendendo salgadinho. Do lado tem uma banca com os caras fazendo operação de transferência bancária para o Bradesco. Eles botam uma tenda. Botam uma tenda com a internet ligada. E na outra, a máfia da Xerox. Porque a gente consegue embarcar no aeroporto, no avião, com documento eletrônico, a lei federal. Eu fui abordado pela Polícia Militar, coisa de uns 6 meses atrás, em Niterói, com a minha família no carro. Parei, apresentei minha carteira de motorista digital, apresentei o documento do carro digital, não mostrei um papel. E fui embora. Mas para tirar, o cara tem que tirar xerox de tudo, tirar cópia só de tudo. Serve documento físico. Só documento. É um absurdo. Só que então, as assim, pessoas não recebem informação, o deputado, de imediato. Ela vai lá, tem que sanar esse problema aqui, assana. Aí chega no dia, só pode tirar sua vírgula até meio-dia. Aí depois volta lá, faltou esse papel. Já e mais aí tem mais dois absurdos nessa operação do pátio. Eles impedem a entrada de acompanhante. E aí, muitas vezes, a gente vê vários motoboys, por exemplo, que o cara usa muitas vezes o nome da avó, o nome de uma mãe, senhora, para poder tirar uma moto num consórcio, num financiamento. E aí, o proprietário, que no caso muitas vezes é a avó daquele rapaz, ela está ali do lado de fora, mas ela é a titular, ela que tem que ir lá tratar da papelada. E aí ela não sabe nada do que está acontecendo. Ela tem que entrar sozinha porque não tem que ter acompanhante. Aí fica perdida ali dentro. Que é um absurdo. Ela fica do lado de fora no sol e não deixa entrar. E a outra coisa é que, além dessa indústria clandestina que se colocou ali fora, tem também aluguel de bateria de moto. O cara já sabe que a moto dele foi roubada, que a bateria foi roubada lá dentro. E aí vai lá fora e aluga uma bateria para fazer uma chupeta para poder ir embora. Então, assim, é um comércio clandestino absurdo na operação. Eu para objetivar, presidente, vou fazer um encaminhamento aqui para Vossa Excelência. Assim, não tem sentido a reunião continuar acontecendo sem o consórcio, que é o principal problema que a gente Inclusive, já, para o senhor saber, nós já deliberamos aqui, foi aprovado em votação, que no dia 23, sexta-feira, um dia depois, sugeriu o deputado Paul Bel, do atestado dele, né, que nós nos reuníssemos aqui com condução coercitiva, para então, ele e para os outros que não vieram. Eu acho que em questão das blitz de segurança, todos os deputados aqui, toda a sociedade, todo mundo que está acompanhando a gente é favorável. Então, pedir aí ao coronel Luciano que o que o deputado Paul Bel falou é verdade. Na verdade, a presença da farda da Polícia Militar legitima as operações equivocadas. Então, o cidadão, quando passa e olha o policial fardado, viatura da Polícia Militar, ele acha que a operação é 100% da polícia, tudo é da polícia, aí já acha que o problema do pátio é a polícia, ou seja, quem está fazendo toda a covardia com o cidadão acaba sendo a polícia. E um trabalho que a gente tem feito de levantar a moral da polícia, que é a instituição, que é a nossa última fronteira, com os policiais, que na sua imensa maioria são homens e mulheres de bem, vocacionados, acaba indo tudo por água abaixo porque uma meia dúzia está fazendo bobagem. Então, nessa meia dúzia que está fazendo bobagem e participa dessa máfia, eu enxergo duas possibilidades. Primeiro, do mal policial na ponta, que muitas vezes se vale dessa operação para tomar alguma coisa do cidadão, obter uma vantagem ilícita. Então, o mal policial está ali, para o cidadão na ponta, arruma um problema onde não existe para obter uma vantagem. Aquela pequena corrupção do dia a dia, que, infelizmente, numa gama de milhares de pessoas, a gente não tem como filtrar todo mundo. Tem a maioria de bons policiais, mas tem a minoria de maus policiais. Ou a participação no andar de cima, de coronel, de oficial, levando vantagem no esquema da máfia. Porque é muito cômodo aquele que determina a realização das operações, determinar que essa pouca vergonha aconteça, mandar a polícia ir para a rua, sacrificar o policial na ponta, mandar rebocar o volume que reboca, porque ele dá volume também para o consórcio, dá volume para a empresa de reboque e faz parte desse grande ganho milionário. Então, a gente precisa apurar, inclusive, com a corregedoria interna da polícia,
com os órgãos de controle da Polícia Militar se há participação no andar de cima de gente com 3 estrelas no ombro participando de esquema dentro da Polícia Militar e não punir só o policial que está na ponta. Então, os dois têm que ser observados. Se Vossa Excelência me permite, deputado até perguntar ao senhor Joaquim, qual é o raio de atuação do senhor nessas 1.575 motos que o senhor rebocou? Só para concluir essa questão da segurança, um segundo só. E a gente depois, em conjunto, e enaltecer aqui o grande trabalho hoje, acho que é um dia marcante para isso. A brilhante operação que a polícia fez na Maré, extirpando do nosso convívio esse vagabundo. Então, parabenizar a Polícia Militar. Eu conheço a conduta do comando da Polícia Militar, do Coronel Menezes. Sei que é muito bem intencionado, dialoga muito bem com a casa. A polícia efetivamente teve ganhos, não só a parceria, né, da Polícia Militar com a Polícia Civil, nunca se prendeu tanto nesse Estado. Então, muitas vezes não se divulga, mas os números mostram isso. Então, fica aqui o nosso reconhecimento à polícia. Eu sou suspeito, já falei aqui, já fiz a minha declaração de amor aqui ao Coronel Luciano. É um dos policiais e oficiais da Polícia Militar, olha que eu tenho muitos amigos, mas mais honrados e que mais valorizam a farda. A gente brinca que o Coronel Luciano é carreirista, né? Ele tem uma carreira, já passou por diversos comandos, já comandou o CEPAM, já comandou o CPA, e eu não escondo de ninguém. Se a gente fala tanto que a política influencia nos rumos da segurança pública, e se eu tivesse um dia um poder de influenciar de verdade no rumo da segurança pública, eu já teria meu nome para secretário da Polícia Militar, que sem dúvida nenhuma é o Coronel Luciano, um dos policiais mais honrados da Polícia Militar, de verdade. Então, deputado Odilson, se você me permite fazer um adendo. Fica aqui o meu reconhecimento. As palavras de Vossa Excelência, eu vou mais além. Eu vou dizer que será uma crise administrativa que está derrubando o secretário, hein? Deputado Rodrigo. Problema aí, eu, enquanto parlamentar, e aí a gente, né, passaram alguns secretários, desde quando nós estamos no mandato, eu ouso dizer que sem... Obrigado. Vamos dizer que aquele termo chulo, sem baba-ovo nenhum. Eu vou dizer que esse comando atual aí é o comando mais solícito para com essa casa, para com o parlamento. E eu falo na pessoa do Coronel Luciano, que sempre esteve pronto. O Coronel Menezes me ligou 2 vezes hoje. Coronel Menezes. Então, a gente dialoga muito bem. As instituições têm andado ombreando lado a lado. A LERJ sempre que pode, né, votando, levando recurso para poder cada vez mais melhorar as condições da polícia. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Então, assim, meu primeiro encaminhamento, deputado Paubel, é no que diz respeito à segurança pública, à Polícia Militar, a gente fazer esse esforço concentrado de identificar quem está mal intencionado. Seja coronel, seja o praça na ponta, aquele que está na ponta das operações, é saber quem está lucrando com essa história. E de quem partiu essa ideia equivocada de ter esse tipo de conduta nas operações que deveriam ser de segurança pública, não de fazer covardia com o cidadão. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode discutir, e tenho certeza o Coronel Menezes colocou hoje aberto a isso, não só a vir aqui, participar da reunião, ir nos nossos gabinetes, abriu as portas do Comando Geral para a gente ir também, em nome da comissão lá com os deputados, para a gente discutir ali a política de segurança, de como melhorar essa questão das operações. Em relação ao consórcio, é o grande cerne da questão. Eu, conversando com o presidente do DETRO na semana passada, já havia um movimento interno no DETRO de endurecer essa questão do contrato, romper e partir para dentro do contrato de verdade. Então, que isso aconteça, que a gente possa trabalhar juntos nesse sentido. Além disso, que a gente possa ser duro, presidente. E aí faço aqui, já deixo consignado o meu voto por essa medida drástica da gente chamar o consórcio aqui, porque é ele que está operando toda a covardia com o cidadão. Quem está fazendo isso é o consórcio, tem que acabar isso. E o terceiro ponto é uma produção dessa casa, que foi nossa autoria, aprovado por unanimidade, com a contribuição de todos os colegas aqui na legislatura passada, que é o Estatuto da Blitz, que, na verdade, é um grande compilado da legislação nacional, da legislação estadual, para que a gente possa criar regras claras, não só nas operações na ponta, mas do funcionamento dos pátios, dos estacionamentos, como vai ser a operação em si, e que a gente possa ser duro nesses 3 sentidos. Demais, agradecer a presença do meu irmão, o vereador Rogério Amorim, presidente da Comissão de Segurança e Ordem Pública da Câmara Municipal, fazer aqui o reconhecimento também do vereador Paubel, que, ao lado do Rogério, tiveram juntos nas operações, e que a gente possa se debruçar também, que aqui a gente está falando de endurecer com a PM, chamar a PM, estar com o DETRO aqui, ou seja, o governo do Estado está exposto. Agora,
tem muita prefeitura fazendo covardia com as pessoas na ponta. Então a gente precisa ir duro para cima das prefeituras e que a gente possa expor quem são os prefeitos, porque na hora do voto daqui a um tempo na eleição, todo mundo fica bonzinho. Mas agora, para arrepiar para cima do pobre, o prefeito, tem muito prefeito por aí fazendo isso. Então a gente tem que expor o que é a responsabilidade das prefeituras também. Inclusive a prefeitura da capital, que a gente vai para dentro com os vereadores, a prefeitura da capital, desse prefeito fanfarrão, e falo isso em qualquer lugar, não é só porque é meu adversário político, não, mas que faz papagaiada por aí, usa a guarda municipal para açoitar, uma guarda não, que aqui eu vou respeitar a guarda, uma parcela da guarda de uma milícia que ele criou. Rachou a guarda municipal, não respeita a guarda municipal e está arrepiando para cima do cidadão de bem, para o pagador de imposto e para o trabalhador na cidade do Rio de Janeiro. E aí, pegando o gancho na fala de Vossa Excelência, né, o vereador Rogério Amorim e o meu irmão, o vereador Poubel, na capital, que sirvam de exemplo para os vereadores dos outros municípios. Porque acaba caindo na conta do governo do Estado, e aí, Coronel Luciano, isso também recai sobre a PM, o apoio que a PM tem, esse convênio com as prefeituras, das operações feitas pelas guardas municipais de tais prefeituras. Recai sobre o governo do Estado. Porque quando tem uma operação na cidade, em uma cidade fora daqui. Vou dar um exemplo, Nova Iguaçu. Eu recebo a mensagem, eu estou vendo lá, quando eu recebo a foto da operação, é a guarda municipal daquele município com o apoio da Polícia Militar, mas quem leva a culpa é a Polícia Militar. Tem uma viaturazinha ali, é a polícia. É a Polícia Militar, que está ali para salvaguardar a vida daquele agente que... Né? E aí isso acontece em todo o Estado. Então, que vire exemplo o vereador Rogério Amorim, o vereador Poubel, para os vereadores desses municípios, para que eles fiscalizem, né, os seus municípios, porque a operação é municipal, pô, com apoio do Estado. E nós vamos estar sendo um braço, porque tem o Estado sendo usado nessas operações. E aí, presidente, eu queria pegar um gancho, já que eu estou com a fala, de fazer uma explanação contra essa pessoa do Jorge Esteve, que é o dono, proprietário, né, do Rio Parque. Durante a nossa fiscalização, Coronel Luciano, presidente do Detro Leonardo, nós fomos lá na quarta-feira. Encontramos, foi uma verdadeira balbúrdia lá. Eram mais de 150 pessoas que não conseguiam retirar seus veículos, estavam ali 7, 10, 12 dias com documento pago, tudo pago, não conseguiam retirar por burocracia criada pelo Rio Parque. E, na ocasião, eu liguei para o governador. Fizemos uma chamada de vídeo. O governador, está em vídeo, se depois puder passar aí, o governador foi sucinto, objetivo e muito claro, que ele é contra a operação máfia do reboque no Rio de Janeiro, que a polícia tem que combater a criminalidade, que quem tem que temer a polícia são os vagabundos, não os trabalhadores, que inclusive ele, antes de ser vereador, ele passou por uma situação da mesma que o trabalhador hoje passa. Ele foi abordado no carro com a esposa, com a filha, com o filho de um ano, não tiveram bom senso, o carro dele foi preso, e ele ficou a pé na rua, então ele carrega isso até hoje. Ele foi claro isso no vídeo, foi claro. Mas não é o que acontece. E aí, diante dos funcionários da Rio Parque, o governador falando em vídeo, eles ouviram, o bombeiro estava nos acompanhando nas fiscalizações, foram encontradas diversas irregularidades, a qual você tomou conhecimento, Leonardo, e foi lacrado o pátio, e feito, né, parcialmente. Entrariam os veículos oriundos da DRFA, os veículos roubados, e estaria aberto para a retirada dos veículos, né, dos trabalhadores da população que estava lá com o veículo apreendido. No dia seguinte, nós fomos pegos de surpresa, nós estávamos na sessão, na quinta-feira de manhã, com o noticiário, e aí quero dar méritos ao Tino Júnior, à Record, mostrando que estava tendo uma manifestação lá na porta, porque simplesmente fecharam a porta do pátio, foram embora, debocharam daquelas pessoas que estavam... daquelas pessoas que estavam ali, ainda dizendo o seguinte: chama os deputados agora, pô. Chama os deputados. Aí chamaram a gente de satanás, de capeta. Nós somos os satanás e capeta. Eles estão atazanando a vida do trabalhador e nós somos os satanás e os capeta. Debocharam daqueles trabalhadores que estavam ali esperando o momento de retirar seu veículo e nós fomos para lá. Aí eu tenho que dar a César o que é de César. Vossa Excelência atendeu, o senhor atendeu a gente de imediato. De imediato, a vice-presidente do DETRO chegou lá, muito solícita. Ela identificou junto a gente as tais irregularidades, mas muitas irregularidades. Ela mesmo sentou lá, junto com os funcionários do DETRO. O relatório está aqui. Teve que levar os funcionários do DETRO, porque os funcionários do consórcio foram embora. E aí começou a liberar, a não cobrar mais as tarifas, não cobrar as diárias e tal. Então, presidente, não é de hoje que isso vem acontecendo. E piorou ainda mais com esse Rio Parque.
O Detro é o detentor do contrato. Eu peço aqui, em nome da comissão, a suspensão de imediato desse contrato. Não tem como continuar, porque nós vamos enxugar gelo. Sabe o que vai acontecer quando nós acabarmos aqui? Vai voltar toda a sacanagem, a gente vai ter que ir para a rua, vamos ter que convocar todo mundo aqui de novo, e a gente nunca dá cessa esse problema. Já viu que o problema é parte da empresa. A empresa hoje só pensa em lucrar. Lucrar, lucrar, lucrar. A gente não enxerga um caminho hoje com essa Rio Parque no nosso estado. Deputado, se me permite, eu queria só subir um pouquinho nesse andar que o deputado Rodrigo Amorim começou explanando aqui. Ele fez 3 questionamentos, 3 pontos de que nós precisamos discutir. Eu queria perguntar ao senhor Joaquim, né, dessas 1.575 motos e dos 75 veículos que foram apreendidos pela sua empresa, qual é o raio de atuação do senhor nessas 1.575 motos e 75 veículos? Só corrigindo, só transportei, não prendo ninguém. Não, perdão, transporte. Então, a gente faz a área do centro, faz a área da Zona Norte, Zona Sul, Baixada e Zona Oeste. Faz tudo. Faz tudo. Né? Tá, a grande capital aqui, então, é tudo com o senhor. Tá, então a gente está falando que... É solicitado, né? Sim. Vai outra empresa. Não, só para entender se a sua empresa faz, sei lá, faz Niterói, São Gonçalo. Foi 2 vezes só. Uma para o pessoal ali do CPRV, ali em Tribobó, naquele DPO, e uma para o 7º Batalhão. Foi um dia só. Porque o contrato é estadual, né? Creio que sim. Porque a minha pergunta, o deputado Rodrigo Amorim, ele trouxe um questionamento interessante. Ele disse o seguinte: a gente precisa entender se é um mau policial na ponta que está fazendo uma coisa e que ninguém está sabendo, se existe uma organização muito maior no andar de cima. Por quê? Porque quando a gente fala de 1.575 motos apreendidas, onde apenas 3 são objetos de roubo, não pode ser só um policial na ponta fazendo uma coisinha ou outra. A gente está falando de mais de 1.500 motos apreendidas em 21 dias. Só a empresa dele. Só da empresa dele. E assim, sendo muito justo, o seu Joaquim foi muito honesto. Ele disse, olha, eu recebia 230 por veículo de passeio, 90 por moto. Em um determinado momento, o cara da concessionária falou, vamos ter que baixar aí, tá ruim, não sei o quê. Só que foi quando começou as operações. Ou seja, ele saiu de um número que ele... só a DRFA o senhor aprendia quanto? Entre 300 e 500 veículos. De motocicleta? Não. Geral. Caminhão, moto, entre carro, tudo era tudo. Olha só, entre motocicleta, veículo, caminhão, tudo, era entre 300 e 500. Quando começou a operação... Então, nesse momento, era 230 carro de passeio, 90 moto, R$600 caminhão, mais 5 de KM. Aí, o cara chamou ele e falou assim, irmão, olha só, vou precisar da tua ajuda aí. Vou ter que diminuir um pouquinho o valor do carro de 230 para 150 e da moto de 90 para 60. Mas por que ele fez isso? Porque ia começar as operações e a demanda ia aumentar. Ele rebocava 300 veículos no total, entre moto, carro, caminhão. Hoje, só em 21 dias, até a gente fechar aquele pátio lá, ele já rebocou 1.575 motos, mais 75 carros de passeio, enfim, ou seja, mais de 1.650 veículos no total. Então, vale a pena, por óbvio, você baixar um pouquinho o valor, que você ganha a quantidade. Isso aqui tudo é pensado. Ninguém é idiota. Sim, concordo com o senhor, só que isso não foi como é que eu falo? Fique tranquilo, não estou colocando na conta do senhor. Só para deixar claro, isso aí não foi peça de negociação, não, sim, tá? Sim, ele falou tranquilo. Que não estava conseguindo bancar a operação. Fique tranquilo. Quem falou? O seu Jorge. Tá. Fique tranquilo, a gente está no Rio de Janeiro. Isso aqui é um estado de malandro. Aqui não tem otário. O mais otário, como diz o outro, pinta uma vaca na parede e tira leite. Então, aqui a gente está acostumado com isso. Claro que a demanda ia aumentar, o cara ia diminuir um pouquinho, você ia ganhar na quantidade. Enfim, então o que o deputado Rodrigo Amorim trouxe aqui, é importante dizer que toda característica é de uma característica que muita gente está participando disso. Né? E não é só gente pequena. Porque não dá para o carinha na ponta ali, o coronel sabe disso, né? Botar bronca com 1.575 motos. Cada caminhão carrega em média de 10 motos e um carro na asa. Eu ficaria extremamente feliz se essas 1.575 motos fossem de roubo.
Claro, ficaria triste porque seriam 1.500 pessoas roubadas, mas ficaria feliz por dizer assim, ó, a polícia só recuperou isso aqui. Agora, quando você me diz que de 1.575, 3 são de roubo e o resto tudo de documento, tem alguma coisa de errado que precisa ser consertado imediatamente. Né? Isso é uma coisa que a gente vai reportar ao comandante da Polícia Militar, vamos nos reunir com ele entre hoje e amanhã. Salientando que nas fiscalizações, nós encontramos o pátio cheio. Marginal, vagabundo, traficante, não vai lá retirar a moto nunca, gente. Pelo amor de Deus, é só parar pra pensar, pô. Qual traficante vai pra dentro de um pátio onde tem que sentar com a polícia, tem que sentar com o pai retirar sua moto? E agora faz todo sentido, vai, deputado Pobel, faz todo sentido agora. Tudo que a gente conversava entre nós, eu, Vossa Excelência, deputado Amorim, quando a gente observava o cenário do pátio, a gente olhava e falava assim, cara, mas estranho, só tem trabalhador aqui, só tem gente... Você vê na cara das pessoas, são pessoas decentes, são trabalhadores, senhora, não sei o quê. Porra, será que isso aqui tudo é roubo? Não é possível. E aí você começa a falar com um, começa a falar com outro, e tudo documento. Agora, me impressiona demais saber que de 1.575, apenas 3 foram motivo de roubo. É assim, tem alguma coisa muito, mas muito errado que precisa ser interrompido imediatamente. O presidente. Presidente. Deputado Valdo César, para garantir a palavra. Eu gostaria de saber também, até para o coronel Luciano aqui, se esse excesso aí foi assim notificado pela PM, porque houve um excesso muito grande e a PM participava. Teve um oficial, um soldado, um sargento, que notificou o comando da PM que estava tendo um excesso. Que ordem maldada também não é tudo que se cumpre. Por isso que nós elogiamos a Polícia Militar, mas eu gostaria de saber também se esses policiais que atuavam, algum deles teve o senso de chegar para o comandante, para quem é de direito, e avisar que estava tendo um abuso de autoridade ou alguma coisa assim desse ponto. Coronel Santos. Alô. Bom dia a todos. Cumprimentando o deputado Alan Lopes, presidente da comissão. Gostaria de cumprimentar o deputado Pobel, vice-presidente, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rafael Nobre, deputado Valdo Ceasa, deputado Marcelo Dino, meu amigo vereador Rogério Amorim. Primeiramente, falar que é uma honra estar aqui nessa comissão, nessa casa. Sei da luta dos senhores aí, são amigos da segurança pública e, assim, isso não há qualquer questionamento em relação a isso. E nós viemos aqui para ouvir, para ajudar. O deputado Alan já falou que alguma coisa já melhorou e nós queremos melhorar, queremos chegar num ponto que... porque tem uma linha tênue aí, porque o que mais se rouba hoje e com o objeto que mais é roubado são as motos. São índices assim, realmente eu não trouxe aqui, mas são índices assim de... qualquer um de nós aqui vê dois cidadãos chegando numa moto, a gente fica preocupado. Né? É o principal instrumento do crime. É o principal instrumento do crime. Mas o trabalhador, o que está lá no seu iFood, ele também não pode ser prejudicado. Então, a gente entende essa... E, assim, excessos pode haver, e nós queremos corrigir. Estamos aqui para ouvir os senhores, para sentar, para corrigir. Secretário Menezes não pôde vir, né? Tá hoje, depois de 2 anos, nós estamos colocando uma turma nova de oficiais na Academia Militar. Então, os parentes, os pais, as mães estão todos lá e não seria de bom termo ele não estar lá prestigiando. Tivemos essa operação com o TH também, que foi um êxito muito grande por parte do Batalhão de Operações Especiais. Mas o secretário é o primeiro como o deputado Rodrigo falou também, agradeço as palavras do deputado Rodrigo Amorim. Nosso secretário está muito próximo ao parlamento sempre, ele se preocupa, está sempre em ajudar, em colaborar e... então, assim, ele queria estar aqui,
Ele queria mesmo, né? Ele me falou e tudo, então... Agora, essa situação o policial pode estar... o policial ou os oficiais, a gente corta a carne, é corregedoria junto, nós não temos comprometimento nenhum com o errado, entendeu? Porque as operações nos ajudam. Eu lembro que quando eu assumi o primeiro CPA, que pega parte da capital, né, em si, são 10 unidades, 10 batalhões, MEA, pega ali a área da Grande Tijuca, Zona Sul, Centro. Todos os meus comandantes me pedem operações. Posso fazer um adendo? Uma vez voltando para casa, eu e o deputado Alain no carro, na Tijuca, a gente viu uma blitz, não lembro se era do sexto ou do batalhão, ali perto um pouco antes do Maracanã, tem um posto ali no meio, perto da Praça da Bandeira, uma blitz enorme, parando motocicleta. A gente estava junto, o deputado Pobel tinha ido para Niterói, tinha seguido para a Ponte, e eu com o Alain no carro. E aí uma operação enorme, prendendo motocicleta, mas assim, padrão do 6º Batalhão. Porque não ficava fazendo firula com questão de documento, pneu careca e tal. Olhando se a moto estava adulterada, se tinha placa, se não tinha placa, se era furto, se era produto de roubo. Quem eram os indivíduos que estavam pilotando as motos. E num resultado excepcional, a gente chegou a presenciar 2 policiais motociclistas também, que foram atrás de 2 vagabundos, prenderam os caras. Então, assim, sucesso absoluto. É isso que a gente quer de verdade. Entendeu? Uma operação de segurança pública, que pare o vagabundo, que, porra, sarqueie todo mundo, verifique todo mundo, mas que não ache pelo ovo. Então, nesse dia, inclusive, a gente ligou para o secretário, ligou para o Coronel Luciano, parabenizando pela atuação e que se repita por aí. Foi uma das poucas vezes que nós fizemos vídeo elogiando a atuação. É verdade. E quando a gente diz isso, Coronel Luciano, esse nosso trabalho aqui, inclusive, ajuda a proteger a corporação. Porque o mal policial ele causa uma imagem ruim para a corporação. E a gente sabe que nem sempre o 01 sabe de tudo. Nem sempre o senhor está lá, não tem como saber o que acontece na ponta. Às vezes é o cidadão que está ali vendo o cara fazendo uma coisa de errado e está comunicando ao senhor que permite que o senhor corrija, tire o cara dali e preserve a imagem da instituição. Então a gente está aqui no intuito de, claro, entregar o serviço de qualidade e honesto para o cidadão, mas de preservar também a imagem da Polícia Militar que nós amamos, defendemos aqui todos os dias. Então o senhor pode ter certeza... Essa operação desgastam realmente. Seria mais fácil para a Polícia Militar não... Tanto é que foi cancelado ano passado, o senhor lembra? Né, que existia constantemente. E lá atrás foi cancelado. A Polícia Militar parou de fazer esse tipo de Nós, esses operação. Últimos meses, março, abril, tivemos a redução de 60% no número de roubo de veículos no Estado. Né? Não foi só, lógico, várias ações têm feito, um trabalho duro da Polícia Militar, da Polícia Civil, número de tempo. E a situação das motos não é que... Mas, assim, são os que vêm roubar e os que são roubados. Isso é um fato e a gente tem que... Contando com a colaboração dos senhores. Não é público notório que a moto é o maior vetor de crime, principalmente no Rio de Janeiro. Nós sabemos que as motos são os maiores vetores de crime no Rio de Janeiro. Porém, também são os maiores vetores de sustentação das famílias. Sim. Nós não podemos misturar quem usa a moto para o mal e quem usa a moto para o bem, que é para sustentar a sua família. A polícia consegue identificar. A polícia sabe separar. O policial tem um olhar clínico. Dá um olhar assim, dá para ver que é vagabundo, dá para ver que é trabalhador. Só que o que está acontecendo hoje é que estão se misturando. Existem operações com o intuito da segurança pública, mas que, na verdade, estão usando a Polícia Militar como braço do Rio Parque e a máfia do reboque. E isso é inadmissível. Inadmissível. Então, quando se fala de segurança pública, nós queremos sim, pô. Eu sou o que mais apoio aqui. Eu boto minhas emendas toda para a segurança pública. Apoio mesmo, porque eu posso ser vítima de um desses vagabundos. Minha família pode ser vítima desses vagabundos, qualquer um daqui. Mas nós também não podemos jogar, né, para o mundo quem vive do sustento da sua moto, pô. Porque a partir do momento que o Estado prende ou apreende a moto, que é o instrumento de trabalho, de sustento de um motoboy, de um mototaxista, você está jogando o cara para o mundo, pô. E se o cara não tiver a cabeça, aquele cara que não era envolvido com nada errado, ele vai para o lado do crime, pô. Imagina você chegar em casa e não ter o que dar, o de que comer para o seu filho.
E o cara, às vezes, trabalha de dia num dia para o dia seguinte pagar a prestação daquela moto. E aí, coronel, o que nós encontramos lá foi muita covardia. Pessoas, como eu já disse aqui, vou ser repetitivo, porque é inaceitável, as pessoas com a moto com documento pago. Documento pago. Óbvio. Ninguém está aqui também dizendo, trabalhador, que a gente está dando chancela para fazer bagunça, não. Pelo amor de Deus. Nós somos favoráveis às operações. O que tem que prender é moto sem cano, descarga, essas motos barulhentas que perturbam o idoso, que perturbam o autista, que perturbam o animal. Tem que prender, pô. Moto sem placa, tem que prender. Moto fazendo pirueta na rua, tem que prender, pô. Fez balbúrdia, prende. Agora, não dá para prender aquele cara que está com a sua bag de entrega, cheio de lanche, cheio de comida, cheio de entrega. Pô, aí prende aquele cara, meu irmão. Aí é covardia. Prende. Prendeu, o cara vai ter passar pela burocracia de ter seu carro, sua moto rebocada, já vai pagar a taxa. Chega no pátio, meu irmão, nós chegamos lá, tinha um funcionário, coronel e presidente o Leonardo, um funcionário, a vice-presidente é prova viva disso, um funcionário para atender mais de 150 pessoas, pô. É totalmente inviável isso, desumano. É inaceitável, é desumano, cara. As pessoas chegam lá nós chegamos lá 3 horas da tarde no primeiro dia. As pessoas estavam lá desde 7 horas da manhã, coronel. Calor infernal. Não consegue tirar, já estavam ali 6, 7, 8 dias, porque chega lá, faltou uma xerox. Chega lá, faltou uma assinatura. Tem que autenticar. E isso, até meio-dia. 7 dias, a pessoa para tirar uma moto com documento 2025 na mão, pô. E aí, deputado Só que gera custo, gera diária. E é onde o Rio Parque lucra. É onde esse frouxo do Jorge Esteves, que era para estar aqui para responder, não tá, pô. E aí, deputado Poubel, é importante o Detro, que creio que deva ser o fiscal do contrato, se posicionar também, vou dar uma palavra presidente, deixa eu só antes. Doutor Leonardo, antes vou franquear a palavra ao deputado Dino, mas dizer que está faltando também, da parte do Detro, mais zelo nessa fiscalização do contrato. Por quê? Porque, recorrentemente, as pessoas vêm reclamando, matéria de jornal quase todo dia, e nada muda. Uma outra coisa que a gente discutiu aqui muito ano passado foi a questão das condições do pátio. Aí o Detro vai e faz um outro contrato, uma nova concessão, e continua tudo a mesma coisa. Os mesmos problemas que nós encontramos em Vargem Grande com a PL são os mesmos que tem hoje com a Rio Parque. Aonde estava o Detro na hora de dar posse para a Rio Parque que não verificou isso? Então, precisa ser cobrado também o Detro. A gente sabe elogiar, mas sabe cobrar também, porque essa é a função de vocês. Afinal de contas, o contrato está sob o guarda-chuva de vocês. Então, eu quero fazer aqui um apelo à Vossa Senhoria que possa pedir para que seus fiscais não permitam mais isso, porque senão a gente chega lá com o bombeiro e o bombeiro vai fechar, vai lacrar o pátio. E aí não é legal porque atrapalha a DRFA, que precisa receber veículo roubado, aí o secretário liga pra gente, porra, cara, tá fudendo o Rio de Janeiro. Por quê? Porque os carros presos, roubados, não tem pra onde ir. Vai botar onde? Mas também, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar aquela sacanagem que tá lá. Então, o Detran, o Detro, melhor dizendo, precisa fiscalizar muito melhor esse contrato. Para dizer a verdade, está mal fiscalizado. Como disse o deputado Poubel, a empresa já é empresa porca, suja, porque só trocou a placa. Se tiver ainda a complacência do Detro, vai ficar difícil. Eu, meu modo de entender, suspenderia esse contrato, mesmo que momentaneamente. Dizer para o cara o seguinte, irmão, ou você vai se adequar aos padrões, você quer saber quais são os padrões? Os padrões são isso aqui, ó. Tem construção aqui, tem que estar na planta. Porque eles vão fazendo várias construções, não tem na planta do bombeiro, não. Material inflamável lá dentro, um perigo daquilo explodir e lamber aquela quantidade de carro e moto que está lá. Uma tragédia. Não estão tendo responsabilidade em salvaguardar o bem do cidadão ali dentro. Fora a tragédia, que se acontecer de dia com as pessoas ali, vai ser um caos. Presidente, e essa conta vai cair no estado do Rio de Janeiro. Queria fazer um encaminhamento, pedir a Vossa Excelência que a gente pudesse deliberar aqui o envio de um ofício ao Tribunal de Contas do Estado, em nome da comissão, requerendo a suspensão desse contrato, da mesma forma encaminhar para a Comissão Permanente de Orçamento da Casa o mesmo pedido para que possa deliberar na força do artigo 124 da Constituição do Estado, em ambas as hipóteses, a suspensão desse contrato e que possa permitir que o Detro faça um contrato decente com a Polícia Militar, mas pedir de imediato a suspensão desse contrato, presidente. Vamos deliberar agora, então. Agradeço.
vamos deliberar nesse momento, mas antes Deputado. eu queria até ouvir a posição do Presidente, senhor deixa eu só Leonardo. fazer uma pergunta, algumas Claro. perguntas antes de que vai direcionada até o Leonardo. Primeiro, me colocar aqui na questão realmente dos trabalhadores que vêm sofrendo. O desemprego está aí, está estampado. Eu tenho certeza que a Polícia Militar ela não sai de casa com o intuito de massacrar um trabalhador. São normas e regras que tem que se seguir e ordens. Mas eu quero fazer algumas perguntas aqui ao presidente Leonardo com relação, né, à licitação que foi feita. O deputado Pobel colocou muito bem aqui que as mesmas coisas que encontraram na antiga empresa encontraram agora na Rio Parque. E aí o Alan falou com grande propriedade, mas está aqui na minha pergunta, eu quero fazer também essa pergunta. Como se deu essa licitação? Quantas empresas concorreram à licitação? E se eles preencheram todos os requisitos? E quantas vezes vocês foram até lá fiscalizar? Porque diante de tantas denúncias, como carros que foram recuperados de roubo e leiloados posteriormente, vendidos, né, leiloados, documento 2025, e aí por uma mínima coisa conduzia-se o carro do trabalhador, moto, o que seja. Pátio sem a mínima condição. Na realidade, chegaram a fechar um pátio porque não tinha hidrante não, extintor. Quer dizer, é uma balbúrdia total. E aí, diante de tudo isso que foi colocado em muitas outras coisas, como que essa empresa conseguiu ganhar e permanecer até agora? Aí, mais uma vez, os deputados têm que se deslocar, como me coloca à disposição, já me coloquei diversas vezes para estar junto na operação, faço questão de estar junto, quem me conhece sabe do meu mandato, como é feito, eu adoro fiscalizar, e sempre lembro, pô, Bel, na época da Covid, a gente dentro dos hospitais, mas também queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência, ao senhor aqui, presidente. Por que o Detro sempre se omite nas fiscalizações da Comissão de Transporte quando nós vamos fiscalizar os ônibus? Eu queria saber o porquê da omissão do Detro, omissão. O desrespeito com essa casa, com o presidente da comissão, com os membros, e o pior de tudo, o desrespeito com a sociedade. Porque na hora de sair para prender o carro do trabalhador, 100%. Na hora de prender a van, 100%. Na hora de prender o transporte alternativo, 100%. Mas na hora de proteger as linhas de ônibus, os empresários do ônibus, 100%. Essa é a visão que eu tenho. Porque eu estive em várias operações e o Detro se omitiu. E aí o senhor, como presidente, sequer, ou melhor, até que mandou, dizendo lá que não tinha obrigação de estar. Desculpa, tinha sim. O senhor é o órgão fiscalizador. O senhor tinha que estar lá sim. O Detro tinha que estar lá sim. Eu gostaria que o senhor respondesse o porquê, na hora do trabalhador, pancada. E aí recai sobre a nossa Polícia Militar, que vem trabalhando, fazendo um excelente trabalho, mas tem que estar ali. Bom dia a todos. Tá sem. Pode aumentar um pouquinho o microfone dele aqui, por favor? Todos, né, que eu tive que gritar aqui também. Por favor, por gentileza, passa para ele aqui. E se tem seguro também, né, nesses locais também, que se perguntar aqui, lá, em cada local que fica, porque, por exemplo, um incêndio, você imagina que isso pode seguir, pode causar de prejuízo para as pessoas. E aí, se bobear, ainda sobrar para o Estado. Bom dia a todos. Deputado Alan Lopes, presidente da comissão, o deputado Paulo Bel, Rodrigo Amorim, deputado Marcelo Seudino, Valdo Ceasa. Deputado, anotei aqui todas as perguntas do senhor. Vou responder a última pergunta com relação ao comparecimento do Detro nas fiscalizações da Comissão de Transporte. Nós respondemos à comissão através da nossa assessoria jurídica e baseamos o nosso não comparecimento em função do nosso estatuto. Porém, nós franqueamos à comissão o nosso relatório e os dias que o Detro vai fiscalizar. Então, a gente tem um cronograma e a gente franqueou
esse relatório de programação à comissão. Se o senhor quiser, eu envio aqui para a comissão, para a CPI, envio também para a Comissão de Transporte, semanalmente, a fiscalização aonde vai ocorrer. Então, hoje nós temos 600, em média 60 fiscais para o estado todo, e já tem uma programação, e por esse motivo, e outras de ordem jurídica, a gente não compareceu. Mas deixa eu fazer isso, só pegando o gancho para continuar, já que então desse tema me permite aqui, presidente. Eu não consigo entender o porquê, se denúncias chegam aqui na casa, se nós temos as comissões permanentes, como a de transporte, qual hoje, agora eu sou membro, e nós solicitamos um órgão que pode chegar até o local, emitir, junto com o DETRAN, e notificar, conduzir. Por que da omissão? Eu não consigo entender por que da omissão. Ou seja, nós aqui da LERJ, temos que seguir o cronograma de vocês. Vocês não podem, na realidade, vir até nós para fazer operação, como acontece com a polícia, quando nós pedimos algum lugar. CEPAM, DPMA e tantos outros. Hoje eu sou presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais e estão sempre prontos. Por que o DETRO? Eu não consigo entender. Por que? Parece de proteção. Eu tenho aqui diversos questionamentos, mas não vou entrar nesse mérito agora, só porque eu quero que o senhor responda. E diga, pô, pelo amor de Deus, a população está sofrendo. Os ônibus não funcionam. Você fala de acessibilidade, o elevador não funciona. Os ônibus, uma precariedade. Cadê a licitação? Por que licitaram as linhas de ônibus? Até hoje. Uma vergonha. Isso é uma vergonha até hoje. Não entrar e licitar. Se fala desde o meu mandato passado, desde o vereador, vamos licitar. Mas o que se vê na realidade é a proteção aos empresários de ônibus. Dizem que eles estão quebrados. Você acha que ninguém está quebrado? Acha que a população não está quebrada? Está aí prendendo o carro do trabalhador, mas infelizmente do ônibus nunca. Os ônibus estão aí transitando do jeito que eles querem. Faz o que querem. Documento atrasado. Se eu perguntar hoje se é Trelto, os ônibus estão regulares? Estão todos eles que estão lá com o seu adesivozinho lá, o Intermunicipal DC, estão todos eles. Estão bons? Cadê a fiscalização, presidente? Só um momentinho, o deputado Valdo Ceará precisa se ausentar, e a gente precisa deliberar aqui a votação que o deputado Rodrigo Amorim encaminhou. Eu queria, antes de colocar em deliberação, só saber qual a posição do senhor nesse momento, diante de tudo que foi dito aqui, porque nós vamos deliberar pelo Tribunal de Contas, pela comissão dessa casa de contratos, né, de orçamento, enfim. Mas queria saber do senhor, se não tivesse esse encaminhamento aqui, qual seria a postura do senhor diante de tudo que o senhor ouviu aqui? Presidente, no dia de hoje está suspenso a execução do contrato. Os senhores compareceram no pátio na quarta-feira, dia 7 de maio. No dia 6 de maio, nós notificamos o consórcio, eu encaminhei para o deputado Paul Bel, está na mesa do senhor, um relatório com todas as irregularidades. Certo. As operações elas começaram dia 1º de abril e foi interrompida no dia 7 de maio, quando os senhores compareceram ao pátio. Do total, não tenho o que esconder, o foco foi em motocicleta, né? Houve uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar e o DETRO com um novo convênio para essas operações. A Polícia Militar fez também vistoria nos pátios, eu entreguei para o senhor, está aí também, e vou entregar para o senhor os convênios, já entrego para o senhor, e após começar as operações dia 1º de abril, antes a empresa só tinha um pátio, o pátio Vargem Grande, e o DETRO vem constantemente obrigando a empresa a abrir outros pátios, que ela tem que ter um pátio em cada lote. Então, por esse motivo, nós notificamos desde o início do contrato, por favor, deputado. Então, esse é um relatório onde o DETRO notifica o consórcio desde que começou que ele tem que abrir o pátio. Mas ele se refutou e também, inclusive, pediu um reequilíbrio de contrato em função de ter diversos carros que são da operação da polícia, produto de crime, e não pode ser leiloado. Então já tem carro lá há 2 anos, que são aqueles carros, de fato, parecem que estão largados.
já estão mais de 2 anos no pátio. Então ele pediu um reequilíbrio, lógico que a gente negou, não cabe isso, é um risco do contrato. Presidente, eu gostaria que o senhor caminhasse também essa casa, né, aqui na presidência da CPI, o contrato na íntegra com... Se o senhor tiver em mãos, melhor ainda. Não trouxe. Contrato Desculpa, na íntegra deputado. com o consórcio Rio Parque, por favor. Mas hoje mesmo eu encaminho Você sabe no quanto e-mail que da estima o CPI. valor, mais ou menos, desse contrato? O contrato estimado 16 milhões. E a licitação também gostaria de pedir, presidente, ali como foi feita a 16 licitação. milhões mais os ganhos variáveis, né? Porque o trâmite é totalmente, né, inaceitável. O Rio Parque recebe, até para a população entender, e as autoridades que nos assistem, o Rio Parque recebe as diárias, a taxa do reboque, do usuário, deputado Val, através do Pix. Faz o Pix, cai ali, Rio Parque, cai na conta do Rio Parque. Aí depois, se ela quiser, ela presta conta com o Estado. O Estado nem está arrecadando nada, cara. O papel está inverso, pô. A pessoa paga as taxas de reboque, de diária, no Pix pro Rio Parque, pô. Pelo amor de Deus, pô. Isso é escárnio, pô. Isso é uma vergonha, pô. Tinha que ser inverso. O Estado receber e repassar o percentual pro Rio Parque. Isso reza no contrato, presidente? Isso reza, deputado. Nós autorizamos fazer isso em função justamente do cidadão não ter que se deslocar dali para ir ao banco. Então, nós autorizamos, dentro do próprio Pix, do consórcio, ele pagar e, consequentemente, já prestar conta Mas com ele o só débito. paga diária e reboque. Multa, documento, ele paga no banco. E não tem nota E aí, fiscal. onde fica um amiguinho deles lá, cobrando R$70 por boleto E, pago. deputado Pobel, e não tem... Um dos pedidos que eu fiz ali na hora é que ele nos encaminhasse, e não fizeram isso até agora, né? Nota fiscal. As notas fiscais do serviço prestado, porque não tem... No mínimo, tem uma sonegação aí de serviço de ISS para a Prefeitura do Rio de Janeiro, no mínimo. E eu acho que nós devemos caminhar esse relatório junto à Delegacia Fazendária, o deputado Rodrigo Amorim, porque existe uma sonegação Concordo com praticada. Vossa Excelência. Mas também, e aí, há de convir que Deus é muito justo, né? Porque o dono dessa empresa, o Rio Parque, ele figura aqui, ó. Ele foi candidato a deputado federal, derrotado nas últimas eleições, o senhor Jorge Esteves. Ainda bem, filho, imagina esse senhor com o mandato que ele faria no Rio de Janeiro, que ele já está fazendo agora, roubando a população através do consórcio Rio Parque. Imagina se esse senhor aqui ganha a eleição de deputado federal, concorreu em 2022, é terceiro suplente, deputado Alan Lopes, do partido PROS, o proprietário do Rio Parque, esse que atormenta. E aí, população, se atentem a esse nome, tá? Jorge Esteves, porque com certeza no que vem ele vai tentar mais uma vez uma vaga na Câmara Federal ou Estadual, mas é ele que está roubando você aí, o trabalhador. Jorge Esteves, ó, esse cidadão aqui, ó. Presidente, eu gostaria também que pedisse como se deu a licitação, quais as empresas estiveram concorrendo. E não somente isso. Gostaria de saber também, presidente, que chegou até o meu gabinete, uma denúncia aqui, sobre as empresas que Vossa Excelência, que o senhor contratou, tá? A empresa de, as empresas de limpeza, e como se deu também essa licitação. E o salário do pessoal atrasado. Gostaria que colocasse isso. Queria apresentar esse relatório. Deputado, só para claro. concluir. Então, eu entreguei o relatório está bem substanciado, tem motivos para permanecer suspenso, todas as irregularidades. Eles indicaram 5 pátios, só autorizamos o que já funcionava da RFA e Mesquita, só que nós fomos à Mesquita e eles não concluíram o que era para fazer. Então, diante disso, nós demos um prazo de 48 horas. Na terça-feira, no dia seguinte, os senhores estiveram lá, comuniquei à Polícia Militar, com o Coronel Brandão, o secretário Vitor, a imediata suspensão da execução do contrato. Só, presidente, me permite interromper, não adianta abrir novos pátios com os mesmos problemas. Então, os novos pátios, eles precisam abrir dentro de alguns critérios que nós mesmos estabelecemos dentro do Estatuto da Blitz, para evitar, porque vai abrir mais 4, 5 pátios, vai nos dar mais dor de cabeça. Não, deputado, nós não autorizamos eles a abrirem. Tá. Não autorizamos em função de não ter documentação e não estar de acordo com o que reza o termo de referência. Então, eles só ficaram com o pátio Vargem Grande e o pátio de Mesquita. Mas está no relatório também a indicação desses pátios, que não estão autorizados e não estão funcionando. Não estão autorizados? Não estão autorizados pelo DERP. Eles abriram o pátio Não, sem autorização?
indicaram que eles são obrigados a abrir por força de contrato e nós estamos obrigando isso. Só que eles indicaram, formalizaram o contrato, mas não tem alvará, não tem bombeiro. Então, Muito o Detro não aceitou, Já vamos lá. não aceitou e não está funcionando. E Não- Mesquita? Ah, não está funcionando. Mesquita está funcionando, Tá funcionando. tem alvará, tem corpo de bombeiro, ele apresentou para o Detro. Mas eu queria Inclu- já convocar caminhar essa mesa para que nós possamos ir em comissão no pátio de Mesquita Sim. também. Vamos Porque deliberar aqui, aqui porque aqui, para liberar o presidente, deputado Valdo Ceasa. até para liberar o deputado Valdo Ceasa, deputado, nós fizemos uma outra fiscalização num pátio aqui no centro do Rio de Janeiro, e aí a culpabilidade é toda do Detro. Onde era o pátio da APL, na Leopoldina, em frente ao 5º Batalhão, ali tem um pátio. Ali virou agora mais um... 4º Batalhão. Ali virou mais um puxadinho de escola de samba para o senhor Eduardo Paes. Só que ali funcionava o pátio da PL. E aí, presidente, né, nós fomos lá, agora dia 13 desse mês. O que mais tem lá é moto e carro abandonado, presidente, que não deram destino. O que mais tem lá é moto e carro abandonado. A mesma prática da Rio Parque é da PL. E o Detro não tomou nenhuma atitude enérgica, nem cabível, mediante ao pátio, que não pertence mais ao Estado, que não pertence mais ao Detro, que virou lá escola de samba, não sei, e que está cheio de carro abandonado lá, cheio de moto abandonado. Agora, nós fomos lá dia 13 do deputado Marcelo Dino. Inclusive, Em meio ao deputado, mato, em meio a desmanche, porque virou Virou desmanche. de veículo aquilo ali. Virou desmanche Painel de veículo. Land Rover arrancado. Painel de Land Rover, roda arrancada. Roda arrancada. Nós encontramos várias... Coronel, muito fácil. Quem quiser hoje uma placa fria para cometer qualquer crime no Rio de Janeiro, é só pegar ali, pô. É um amontoado de placa lá que não foram inutilizadas, pô. É só pegar ali. E o Pega uma placa, bota num carro, o carro fica frio, comete um crime, e aí? E o segurança teve a cara de pau de dizer que quem faz isso são os cracudos à noite. Eu falei, tu tá fazendo o quê então, porra? Então tua função tá errada, você é segurança, o cracudo entra aí, desparafusa tudo, arranca um painel da Land Rover, você não vê, tem alguma coisa de errado. Vamos deliberar. Só para terminar aqui a fala sobre Leopoldina, e aí, presidente, eu tô ali monitorando 24 horas aquilo ali. Eu tô com uma equipe nesse exato momento, com um drone lá agora, sobrevoando lá. Porque eu tenho 2 denúncias sobre ali. A mesma denúncia feita por esse grande veículo de comunicação do nosso país sobre a venda de veículos roubados sem comunicar. O veículo é recuperado, vai para o pátio, é leiloado sem comunicar a DRFA e sem comunicar ao proprietário que o veículo foi recuperado e está sendo leiloado. Eu tenho outra denúncia que tem um carro, tem um veículo nessa situação ali naquele pátio. E pior, nós fomos dia 13 de março. Acabei de receber agora uma imagem aqui. Tem mais de 10 carros queimados lá agora, presidente. Pegaram fogo, meu irmão. Mais de 10 carros pegaram fogo lá agora. Na Leopoldina. Mais de 10 carros pegaram fogo. Tô ao vivo ali, tô com um drone lá agora. E não tinha esses 10 carros queimados no dia que nós fomos. É o que pode acontecer nesse pátio lá de Vargem Grande. Aquele amontoado de carro lá, qualquer fagulha. Já aconteceu no Aston Luiz. Já aconteceu. E aí, eu quero saber qual vai ser a medida do Detro com aqueles veículos que estão lá parados, que eu vou sair daqui agora, vou para lá, que estão lá abandonados, que ali virou um verdadeiro cemitério de veículos, né? Motos, carros, virou desmanche, estão vendendo as peças dos veículos. Qual vai ser o destino, quais medidas serão tomadas pelo Detro em relação àquilo, porque o Detro é o fiel depositário, porque a empresa PL abandonou, ou melhor, a empresa PL ganhou o consórcio junto. É porque você não sabe da narrativa toda, a empresa PL ganhou esse consórcio junto com a Rio Parque, pô. São co-irmãs, pô, na sacanagem. Só que aí, acho que não estava sendo... Aquele esqueminha, né? Não Entra estava todo dando mundo, rentabilidade para a PL. Aquele velho esquema que todo mundo conhece. Não estava tendo rentabilidade para a PL, saiu, só que a PL continuou arrematando todos esses carros de leilão da Rio Parque. A engrenagem não para. E aí, presidente, eu queria saber o que vai ser feito ali com aqueles carros e aquelas motos que estão ali no pátio do antigo pátio da Leopoldina da PL. Presidente, só um minutinho para a gente liberar o deputado Valdo Ceasa, que ele tem um compromisso. Só para colocar em deliberação, então, a votação da suspensão do contrato da Rio Parque sob o Tribunal de Contas do Estado e a Comissão de Orçamento dessa Casa. Como vota o deputado Marcelo Dino? Favorável, senhor presidente. Deputado Felipe Poubel. Favorável. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável. Deputado Valdo Ceasa. Favorável. E eu também voto favorável. Então, com os votos colhidos por unanimidade, fica aprovado. Obrigado, Val.
Dá licença. Presidente, pedi autorização de Vossa Excelência, enquanto o presidente vai respondendo, para o pessoal da imagem do vídeo aí, passar os registros que nós, dos nossos acervos, deixar pronto aí o vídeo daquela fala que o Amorim falou, que foi uma das falas mais importantes em todas as fiscalizações dos motoboys, para também com as operações, né, com as imagens da polícia lá, apreendendo esse veículo junto com a empresa Rio Parque, só para os convidados aqui tomarem conhecimento. Eu só queria que o presidente respondesse se nós vamos ter a presença do DETRO na próxima operação que nós pedirmos com relação à fiscalização dos ônibus. Ou se nós... não perdemos tempo. Se você não estiver presente, é muito difícil. Inclusive, vocês não o Ministério Público pediu para que você estivesse presente lá em Queimados e nem assim vocês foram. Deputado, nós estaremos presentes, mas cumprimos a medida do MP. Constantemente recebemos notícias do MP informando de irregularidades, né? Eu vou encaminhar para o senhor, para a comissão, todas as multas que foram aplicadas em ônibus 2024 e 2025, todas as fiscalizações. Concordo com o senhor com relação a algumas empresas, de fato, todas as empresas estão sucateadas. A licitação... Não, quase todas. Quase todas. Você tem lá em Caxias a empresa Santo Antônio. Eu nunca fui lá pegar dinheiro não, tá? Eu nunca fui lá não. Isso eu tenho tranquilidade, mas eu defendo o que é bom. E até ia falar sobre algumas linhas aqui que foram abertas, uma foi dada para a TREA, outra para ela, essa pelo menos parece um bom serviço. E como se deu também essa questão dessas novas linhas, essas novas concessões, como foram feitas. Eu tenho diversas denúncias aqui do DETRO, porque na realidade hoje está focado nessa questão. Mas eu gostaria que o presidente, uma hora, presidente, nós estivéssemos aqui na CPI, convocássemos mais uma vez o presidente para que ele pudesse esclarecer essa questão das empresas de ônibus. Eu vou continuar batendo nessa... Eu sou membro e vou continuar batendo nessa questão das empresas de ônibus. Desse favorecimento escrachado que existe. E que eu não compactuo. E eu espero, na próxima que tem. Se não for, na próxima como membro, aí a gente vai começar a falar diferente da CPI aqui. Então eu espero que o DETRO na próxima esteja presente. Porque na hora de estar lá na Blitz, lá, para prender carro de trabalhador, o DETRO está sempre pronto. Mas na hora, na realidade, de proteger também proteger o trabalhador, aí esquece, aí não pode estar. Aí protege o empresário. Porque todo mundo está quebrado. O Estado está quebrado, os municípios, todos estão quebrados. Mas só que os empresários são protegidos. E pergunta que eu faço ao senhor aqui. As vans, como é que estão? Estão todas impecáveis, não estão? As vans... São fiscalizadas constantemente? Deputado, as vans têm muita denúncia. As vans são origem e destino. Então, tem muita denúncia em cima tanto de van do transporte complementar, quanto de van transporte vulgo pirata. Certo? Como na região dos Lagos. Estou falando aquelas que nem as empresas de ônibus. Não estou falando das piratas, não. Isso é outra coisa, outra situação. Eu estou falando daqueles que têm as concessões. Tanto a van quanto a questão dos ônibus, que infelizmente prestam um péssimo serviço. Aquilo que eu falei aqui. Quando tem que elogiar, vou elogiar. Que é a questão da Santo Antônio. Não conheço o dono, não sei nem quem é. Conheço até o Manuel da TREL que eu estou aqui falando. Que vocês foram lá e fizeram e como se deu isso aí. Eu gostaria que a CPI estivesse apurando não somente isso, como também o contrato do DETRO, em que reclamação aqui constantemente de atraso de pagamento. Eu pedi para o presidente responder, que nós vamos, inclusive, fazer um bloco numa outra oportunidade só sobre a questão de ônibus e vans. Eu gostaria, presidente. Para a gente poder ir para o encaminhamento, para o encerramento, porque nós vamos sair daqui e vamos fazer outras fiscalizações ainda. Então, presidente, de maneira objetiva, por favor. Deputado, em relação às vans, na nossa gestão, inclusive, contra as empresas de ônibus, nós fizemos junção de linha, porque tinha local que aquele permissionário não conseguia se manter. Então, desde que nós estamos no DETRO, janeiro de 2023, em torno de 30 junções de linhas de van. Né? Contrário, inclusive, a última agora foram 2 permissionários em cima da linha da central, que é da empresa TREL. Então, procuramos também atender os permissionários em todos os quesitos que eles nos solicitam. Mas a TREL ganhou agora, com o péssimo serviço que presta, ganhou uma linha nova agora. Se não me engano, ou é para Barra ou...
para Barra ou para Leblon? Pro Leblon. E aí minha pergunta também com relação a isso. Mas vamos focar nisso aí. Mas, presidente, gostaria de fazer essa Vamos colocação. fazer um Não bloco abro só mão, sobre isso. tá, de nós convocarmos o presidente para que ele possa esclarecer uma série de denúncias que eu tenho aqui. Perfeito. Eu quero... Bom, o presidente já deu a posição dele, nós também já deliberamos aqui, aprovamos. Quero agradecer muito a presença do nosso vereador e presidente da Comissão de Segurança da Câmara, o vereador Rogério Amorim. Quero agradecer também aqui ao assessor Sebastião Médici. O Médici é da família mesmo? Então, tem aqui o nosso respeito também, porque aqui a gente é a favor. Também nosso irmão aqui, coordenador Alan Rodrigues, Coronel Luciano, com todas as honrarias muito merecidas que nós já falamos aqui. Alguém que honra a farda, alguém que é amigo da sociedade. Pois é. E a gente é bom sempre a gente dizer, porque, só para fechar, né, quando nós tivemos nas fiscalizações, o deputado Rodrigo Amorim, que sempre foi amigo do Coronel Luciano, sempre ligava, ele era solícito, mandava o Recon, ia com a gente, acompanhava. Na Avenida Brasil, o Recon estava lá, graças ao Coronel Luciano. Então a gente sabe reconhecer, Coronel, quando a pessoa trabalha em prol da população, o senhor é essa pessoa que honra a gente, que nos orgulha. Porque o povo quer isso, que é a pessoa que defenda a sua família, defenda, ela possa sair, ela possa ter o direito de ir e vir. Então o senhor faz isso com maestria e a gente tem o nosso reconhecimento aqui no seu trabalho, que é fantástico. Agradecer. Fico honrado pelas palavras do senhor aí. Muito obrigado. Presidente, antes de Vossa Excelência concluir, eu queria aqui deixar claro, né, para quem nos assiste, que a audiência está enorme, que eu recebi aqui. Presidente, né, a única entidade do Estado hoje que tem contrato com reboque, com empresa de reboque, é o Detro. Então, está suspenso temporariamente a utilização de reboque no Estado do Rio de Janeiro. Sim. Está suspenso. Muito bom. Está registrado isso nos anais da casa, presidente. Registrado. Ok, então. E, para finalizar, mandar um recado muito claro em nome desses dois irmãos aqui, que são combatentes junto comigo aqui, dizer para você, né, que está fazendo parte dessa máfia, seja Rio Parque, seja a PL, seja mal policial, seja você quem for, nós não vamos parar, nós vamos continuar, e quem vai cair são vocês. Não pense que isso aqui é brincadeira, que isso aqui é teatro. Haverá quebra de sigilo bancário, fiscal. Não é só vídeo, não. O vídeo é o início da operação, é o registro, para provar o que vocês fazem. Mas nós aqui fazemos um trabalho sério. E nós vamos quebrar sigilo bancário, fiscal, suspender contrato. E qualquer empresa que quiser entrar no Rio de Janeiro para prestar esse serviço, vai saber que para passar por aqui precisa cumprir todos os critérios, porque ninguém vai fazer covardia com o povo do Rio de Janeiro. Quero franquear a palavra ao deputado Rodrigo Amorim, se não tem mais nada a dizer, deputado Paubel também. Eu Declaro, quero, só deputado Marcelo Dino, dizer que estou pronto para ir junto com Vossas Excelências nas fiscalizações, conforme eu coloquei aqui, dizer que nós estamos juntos, porque na realidade a população é que sofre com isso, e normalmente são as mais carentes. Obrigado, senhor presidente. nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos e um bom dia.